Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor possa primeiramente perdoar os meus pecados, as minhas falhas. Eu entro agora, meu Pai, fazendo esse vídeo e peço por cada um, meu Pai, que irá assistir. A palavra do Senhor diz, meu Pai, que o diabo, ele cegou o entendimento desse século. Ele vai fazer de tudo, ó Pai, para que as pessoas não consigam ter acesso às coisas que são do Senhor, meu Pai. Querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar em cada uma, meu Deus, dessas pessoas, colocando sobre os olhos dela o colírio do Teu Espírito, para que possa cair as escamas dos Teus olhos, meu Deus. Eu faço essa pequena oração em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que Deus abençoe a todos que irão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar. Irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 2, e versículo 5, está escrito assim: mas segundo a dureza e teu coração impenitente. Então a palavra impenitente nos arremeta a dizer que é um coração que está inclinado para a maldade, para os vícios, para o pecado. Então é aquele coração que sabe o que é errado. Ele pratica a maldade, ele pratica o que é contra as coisas de Deus, até contra a humanidade. Mas ele permanece no erro. Não há pessoa que possa falar para essa pessoa se arrepender, porque o coração dela já está inclinado, ela admite aquilo e ela não quer mudar. Porém, a Bíblia fala sobre o coração endurecido. O que é um coração endurecido? O coração endurecido não é necessariamente que aquela pessoa é uma má pessoa. Há pessoas que têm um coração bom para animais. Ele é cuidador com o animal, ele cuida. Mas, porém, o nosso Senhor Jesus diz que devemos amar uns aos outros. Então, devemos amar os seres humanos. Mesmo que somos perseguidos, somos tentados, Jesus diz o que amais os seus inimigos. Então, devemos ter o coração endurecido. As pessoas têm um coração endurecido, mas é para a palavra. Então tem pessoas que fazem a obra, ajudam a outras pessoas, mas quando a gente vai falar de Jesus, as pessoas ficam bravas. O próprio Jesus diz que muitas pessoas irão nos odiar não por nós, mas pelo nome dele. Então isso é um coração endurecido. São pessoas que até humanamente são boas, mas quando vamos falar de Jesus para essas pessoas, as pessoas elas se fecham, elas endurecem, elas não conseguem ouvir a palavra de Deus, elas não conseguem absorver a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que a ira está sobre o homem. Então, se essa pessoa é irredutível para as coisas de Deus, ela permanece com a ira de Deus, ela permanece com o pecado. Então a palavra de Deus, irmãos, ele segue dizendo: entesouras para ti a ira para o dia da ira. Então o que acontece? Essa pessoa, ela começa a juntar a ira. Ela absorve mais a ira de Deus. A ira do próprio pecado dela. Ela começa a juntar. Então a palavra de Deus segue dizendo: a ira e da revelação do justo julgamento. Então a Bíblia nos fala que haverá um justo julgamento. Então eu acho interessante nas Sagradas Escrituras que a Bíblia faz questão de dizer que haverá um justo julgamento. Se nós formos ver aqui no nosso mundo, nós seres humanos, existe a justiça. Mas porém, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que comete uma coisa contra a lei. Essa pessoa é levada até a delegacia, as autoridades, porém essa pessoa tem que ter recurso. Ela pega uma pena de 20 anos, chega lá, ela arruma um advogado, ela reduz a sua pena e quando vai ver, é semi-aberto. Essa pessoa está na rua. Mas, porém, o julgamento de Deus é corruptível, é justo. A Bíblia faz questão de dizer que é o justo julgamento. Então, se a pessoa for para o julgamento de Deus com a ira, com o pecado, não tem como.
A pessoa tem que se arrepender aqui, porque Jesus Cristo pagou toda a nossa justiça, a injustiça. Ele levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas transgressões. Então, quando a gente se volta para Jesus, aí nós somos perdoados dos nossos pecados. É uma coisa que eu observo no nosso tempo hoje, é uma coisa muito perigosa. As pessoas se agarraram no Deus é amor, mas Deus é amor. Claro, Jesus ele é amor, mas porém, ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Ele quer que a gente reconhece que ele é o nosso Senhor. Se a gente for observar, Jesus, ele amou Judas. Judas, quando vai trair Jesus, ele fala amigo, ele chama Judas de amigo. Ele amava, ele lavou os pés de Judas, mas Judas foi para o inferno. Independente de Jesus ter amado Judas, Judas foi para o inferno. Porque a Bíblia diz, ai daquele por quem o filho é traído. Então o ai nos dá a entender que é um ai de sofrimento. A nossa alma irá para o sofrimento eterno, irá sofrer, irá para a condenação. Então as pessoas hoje em dia, elas pegou isso para ela, que Deus é amor, mas esquece que Deus é juiz, ele é justiça, ele é o justo juiz. Então ele quer o nosso arrependimento. Aquelas pessoas das Sagradas Escrituras, a própria a Maria que lava os seus pés, o ladrão da cruz, essas pessoas que quando foram até Jesus, o próprio ladrão da cruz, ele já não era mais ladrão, ele era um homem arrependido. Ele reconhece o Senhor Jesus, ele reconhece que ele merecia estar ali na cruz, ele chama o Senhor de mestre, ele chama o Senhor de rei. Ele fala, quando entrares no teu reino, aí ele reconhece Jesus como seu rei. Então, que nós possamos despertar, que o que vai fazer que a ira de Deus sobre nós e os nossos pecados sejam perdoados, é a gente reconhecer que o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, só Jesus. Nós temos chance da salvação através de Jesus. Jesus Cristo, ele é a porta, ele é a arca de Noé, aquela porta que aquelas pessoas endureceram o coração, Noé pregando, Noé falando, até o dia que teve o dilúvio e ninguém entrou naquela arca, só a família de Noé. Jesus é a porta estreita. Para entrar nessa porta tem que fazer um esforço, entende? Então, que nós venhamos despertar que Deus ele é amor, ele te ama, mas também ele é justo juiz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.